Chega mais, nação, vamos juntos aqui analisar a vitória do Mengão para cima do Botafogo da Paraíba. O Flamengo está classificado para as oitavas de final da Copa do Brasil. O Mengão venceu por 4-2, foi um treino de luxo do Flamengo. O Mengão entrou em campo, acho que, se não me engano, com 7 minutos de partida, já estava 2-0 para o Flamengo. Quer dizer, o Flamengo passou por cima, não teve piedade. E o Felipe Luiz, depois que viu que a partida já estava ganha, começou a fazer uma rotação na equipe. Colocou alguns garotos da base. Foi uma alegria imensa. Maracanã explodiu de alegria, o Mengão classificado e agora o foco já virou a chave. Felipe Luiz já até falou que agora o foco é a partida contra o Palmeiras. Vamos juntos analisar aqui, chega aqui daquela moral, deixa o seu like. Se você não é inscrito aqui no canal Meu Mengão React, se inscreva, ative o sino das notificações para você receber sempre as informações do Flamengo. Corre aqui rapidinho nos comentários e coloca aí o que você achou da partida, coloca a sua análise e deixe aí de qual cidade você está acompanhando nossos vídeos. Deixa os créditos ao canal da ESPN Brasil, link na descrição, bora para as notícias do Flamengo. Aqui, a gente estava aqui fazendo um react. Os parças do Linha, é o seguinte... Que o nome é depois bom, de 4 meses. O nome é bom, O nome é bom demais. Mas não faz isso, não faz isso. Quando você falou não tem ninguém aqui, tá um monte de influenciador sentado fazendo linha. Para. Quando você falou na abertura do programa sobre... Jogo treino? Esse era o jogo É treino. lógico. É lógico que é um jogo treino. Ele girou o elenco, colocou treino, a molecada. E após o jogo treino você faz observações, certo? Isso, exatamente. Pedro, 90 minutos. Lohan, depois de 4 meses. Vamos lá. O confronto em si, o mata-mata da Copa do Brasil, ele acaba com 6 minutos, né? Isso. O Flamengo abre logo 2 gols e ele acaba. Acabou com 10 minutos, pra mim já tinha acabado na ida. Não, mas é porque você tem sempre aquela coisa, aí o time não entra bem, entra desligado, o adversário faz o gol, aí fica um clima ali tenso. Maracanã com 25 mil pessoas pro jogo do Flamengo, eu não lembro a última vez que eu vi isso, sinceramente. Acho que deu 25 mil de presentes, inclusive pagante deu menos. Aí vai que acontecesse alguma coisa, mas não, o Flamengo entra e é bom frisar, é muito fraca a linha de defesa do Botafogo, porque o Flamengo, não é que o Flamengo entrou na intensidade que ele entrou no Clássico, entrou contra a LDU, não, ele entrou gerando bola. Ele busca uma inversão da direita para a esquerda, escanteio, gol. Ele busca outra inversão da direita para a esquerda, hora por cima, hora girando rápido, criação pela esquerda, gol. O totó do Pedro é quase de jogo treino mesmo ali, sabe? A bola vai passando, para dar um totozinho ali de jogo treino. Passado isso, eu acho que o Felipe certamente vai ter muita coisa a considerar. Inclusive, ele explica muito na coletiva para um jogo que, em tese, foi tão tranquilo. Eu acho que o Matheus Gonçalves, em breve ele respondeu sobre o Juninho, né, que não engrena. Talvez em breve ele vai ter que responder, não sei se respondeu hoje, sobre o Matheus Gonçalves, que vai para um lado não é a posição dele, vai para o outro e a posição dele não rende. E acho que segura demais, você percebe escolhas ruins dentro do jogo, o jogo está fluindo porque a circulação estava rápida. Aí batia no Matheus, ele queria aproveitar o jogo ruim do adversário para tentar matar a dinâmica do ataque, isso é preocupante do ponto de vista coletivo do Felipe. O Cebolinha hoje cai por dentro. Eu acho que o Felipe já tentou o Bruno por ali, não deu certo. Tentou. Tenta o Cebolinha hoje, não é a dele, mas passa por ali, a construção passa por ali, boas construções passam por ali hoje. Não acho que vai ser uma solução, porque o Flamengo tem elenco para não precisar do Cebolinha como meio de articulação ali, quase que uma ponta de cima do tripé. E acaba vindo muito para a esquerda também, né? Sim, mas ele por ali funcionou um pouquinho na ausência do Arrascaeta, ainda que eu acho que o Flamengo vai buscar fora. Mas para a solução de momento, para observação do jogo treino, foi interessante. Agora, foi jogo treino até demais do ponto de vista defensivo. O time do Botafogo, que é limitado, chegou demais. E não funcionou na base da vontade. Sabe que chama atenção, Pedro? Paulo esticado, Rossi saindo mal, a construção tranquilo pelos lados do campo, que não deveria acontecer. Mas é claro, a gente vai ter que dar um desconto porque a parada estava resolvida. Exatamente. E a mobilização não é a mesma do jogo brasileiro. Há um relaxamento não vai natural, ser isso que a gente né? vai ver, por exemplo, contra o Palmeiras no fim de semana. Então, sabe o que me chama atenção, William? A gente tem nos últimos tempos 2 versões de Flamengo. Quando o Flamengo acerta essa marcação alta e por um bom tempo, na primeira parte do jogo, o Flamengo conseguiu fazê-la muito bem, ele esmaga o adversário. No caso hoje, o jogo acontecia ali no último terço do campo, terço ataque do Flamengo. E o Flamengo recuperava a bola ali com facilidade, o Botafogo não conseguia nem dar um chutão para frente, tinha pouco espaço, e quando dava o chutão a bola era com muita facilidade dos defensores do Flamengo, dos jogadores mais recuados. Essa versão flamenguista, quando funciona, ela é muito boa. É muito chato enfrentar o Flamengo assim. Quando o Flamengo não consegue, por uma questão física ou de atenção, porque relaxou, ou porque em outros jogos, quando é mais exigido, tem times melhores saindo jogando e os jogadores fisicamente do Flamengo não conseguem manter esse tipo de marcação que ninguém consegue manter
o jogo inteiro, o Flamengo sofre no contra-ataque. E a segunda versão do Flamengo para mim, e essa não vou dizer que me preocupa, porque mal tem tempo para treinar o Felipe, eu tenho certeza que ele pode organizar isso. Quando o Flamengo recua um pouco, o Flamengo não é forte defensivamente. Não é tragédia, mas não é forte. E você olha um time que nem o Pedro falou agora, por exemplo, com o Everton, né, com jogadores rápidos na frente, você é um time que você pode usar o contra-ataque e ser letal. Sim. Se o Flamengo conseguisse trabalhar para ser nas duas fases do jogo, não precisa ser um time de tanta posse de bola, tá? Posse de bola é bom você controlar o jogo, você descansar o time com a bola, mas se o Flamengo conseguir, quando joga mais atrás, ter um contra-ataque muito forte, para ele alternar pressão muito alta, e aí esmaga o adversário e marca muito forte atrás com um contra-ataque forte, esse time do Flamengo vai ser muito dificilmente vai ser vencido. Só que me parece que essa segunda ideia possível, o Felipe só vai usar meio a contragosto, em certas circunstâncias, se perder um jogador e precisar recuar um pouco. Me parece que ele não gosta muito dessa ideia de ser um time plenamente reativo em alguns momentos do jogo. Né? Ser um time com dois extremos, muito agressivo ou muito reativo. Mas não era o caso para hoje, né, Benner? Vamos falar a verdade. Mas eu não estou pensando só em hoje. Então, mas assim, a verdade é... Pensei no jogo com o Botafogo eu também. acho que assim, qualquer avaliação tática de um jogo como o de hoje não cabe muito num jogo como esse e num calendário como o nosso. Pela facilidade que o jogo... É isso. Né, 4 minutos do segundo tempo estava 4-1. Exato, exato. 7 minutos estava 3-0 no agregado. É um jogo contra um time da Série C. Eu acho que assim, não dá para exigir nada e nem devemos exigir nada de um time nessa condição num calendário como o que a gente tem. A grande notícia para o Flamengo é uma só. Conseguiu poupar, porque o Felipe que me perdoe, ele poupou, obviamente. Claro que poupou. Claro que poupou, eles têm um certo reserva de falar poupei e tal, né? E poupou, tá de parabéns. É isso. Poupou todo mundo, levou o jogo como se fosse... É claro que é terrível você tomar 12 chutes no gol e tomar 2 gols de um time da Série C. Mas acho não que importa. O relaxamento do jogo resolvido também leva isso. É isso. Nesse contexto, não importa nada disso. O que importa é, com 7 minutos de jogo, ele estava classificado e poupou todo mundo pensando num jogo que aí sim é um jogo muito grande e importante contra o Palmeiras. E deu minutagem para quem precisava também, Pedro, o tempo todo. O Arrascaeta entrou no segundo tempo, não tinha jogado outro jogo. O Arrascaeta entrar, eu consigo entender. Sim. O Pedro jogar os 90 é que eu acho que talvez ele tivesse que ouvir o Felipe, porque também pode ter uma explicação. Tem que ter, né, Pedro? Porque na coletiva anterior o Felipe falou que o Pedro não estava fisicamente. Jogou se poupando. Assim como eu acho que o Arrascaeta entra hoje, poupou o Arrascaeta no fim de semana e jogou hoje. Acho que não. Acho que o Arrascaeta hoje tem muito a ver com o jogo-treino. Joga pra rodar. Sim, é isso que eu falei, pra dar minutagem. O Pedro é que talvez eu acho que numa dessas você estica pra querer fazer um gol, pra querer fazer um quinto, não sei. Mas pode ter acho que não é pelo gol, não, viu, Pedro? Eu acho que, assim, é uma avaliação de que pra ele era bom jogar. Aliás, é o primeiro, se eu não me engano. E talvez uma indicação... Desde que voltou. 90 minutos é a primeira vez, desde que talvez uma indicação de que ele não comece jogando. Aí não sei, não é informação. Que ele não comece, mas é uma coisa pra ser cogitada. Sim, em algum momento. Porque talvez vamos avaliar a recuperação depois de 90 e ele comece. Não sei. Mas num jogo menos exigente, a participação maior. Pode ser isso. Se o Flamengo de 1º de maio a 1º de junho... Se é um Pedro pressionando... Tem 10 partidas. Então, 1º de maio, 1º de junho, 10 partidas. Tem mais 2, né? Final de semana e meio de semana que vem. Então, é muito difícil chegar em algum momento 10 partidas e com um placar de 4-1, com 4 minutos do segundo tempo, não correr um relaxamento, não levar a bola longa. Cara, é impossível. Sem a quantidade, tanto que o torcedor respondeu. A resposta está na arquibancada. Você pega o Flamengo com 25 mil pessoas. Isso eu não lembro. Isso é inconcebível. É inconcebível para a marca, para o clube, para aquilo que ele representa. Tem uma sugestão, né, a nova diretoria do CBF que vai ser formada, eu não sei quem vai mandar, mas tem bastante gente lá para isso. Sim, a gente poderia até, esta fase, as oitavas vão começar. Oitavas, então significa que tem 16 clubes. É uma fase mais difícil no futebol brasileiro. Em outras ligas, quando você tem 16, você ainda tem grandes jogando contra minúsculos. No futebol brasileiro, você tem um outro tipo de confronto. Então não dá para fazer o que eu vou dizer aqui, mas até esta fase aqui, daria para jogar em partida única. Você elimina algumas dobras. Porque é o seguinte, Flamengo vai jogar contra o Botafogo da Paraíba fora de casa. Jogo único.
O que isso faz? Isso transforma este primeiro jogo num jogo decisivo. Então, o clube que vai jogar precisa tratar a partida mais seriamente, senão ele dança e cai fora da Copa do Brasil. Para o adversário, é aquele jogo e é na casa dele, porque o time de menor divisão recebe o de maior divisão. Mas isso aumenta a chance do time menor passar e a CBF prefere ter os times grandes na fase decisiva. Então é o seguinte, se eu como entidade vou direcionar clube, também já é um negócio... 2 jogos. Mas ainda assim, Fortaleza caiu, Grêmio caiu. O que eu acho é que, na verdade, em geral, você tem... Esse ano a gente não... Palmeiras e Ceará. Sim. Eu acho que o que acontece é que muitas vezes nessa fase você já tem confronto de 2 times de primeira divisão. Mas e dá aí pra talvez fazer isso... Dá para fazer. Sim, porque é o seguinte, o calendário não comporta. Então o que não dá é para o Flamengo... Sabe, voltemos para o estadual. O que não dá é para o Flamengo e qualquer outro time, e isso acontece com outras equipes, jogarem de 1º de maio a 1º de junho 10 partidas. Você tem ali um pouco, 31, 32 dias e 10 partidas. Você imagina, um dia antes, um dia depois, o dia do jogo, você elimina qualquer possibilidade de se pensar. Você não pensa, você executa e executa mal e viaja. E tem que viajar pela Libertadores, tem que viajar pela Copa do Brasil, você viaja pelo Brasileiro. Nós temos que ter o calendário mais inteligente e racional do mundo. E nós temos justamente o inverso, que é o pior. Então é o seguinte, cara, elimina esta volta até as oitavas. Das oitavas em diante, faz ir de volta. Mas claro que quem compra os direitos, a gente fala de televisão, quer mais jogos. Porém, é o seguinte, quando você tem um jogo mais importante, ele dobra a tua audiência. Eu tô quase achando que isso aí é sexo dos anjos. A gente vai sempre falar isso. Mas não, precisa entender que tem que valorizar o produto, que está lá no... Não, é só pra... E acho que a gente precisa tratar... Citar para a nova diretoria que não vai fazer isso. A gente precisa parar também de tratar essa situação dos 10 jogos em maio como atípico. Porque isso agora, infelizmente, está instituído no calendário. Como a gente não acompanha o calendário internacional, em 24 teve competição, em 25 tem competição, em 26 tem competição, em 27 o calendário para a Copa do Mundo Feminina, em 28 tem competição, em 29 tem competição, Mundial em 30 tem competição. Então, assim, não é algo atípico. A partir de agora, o calendário brasileiro ele vai acelerar, esticar, arrebentar todo mundo até o final de maio para parar em junho. Aí ele volta em julho para então isso precisa de novo. Isso precisa ser só para explicar, claro. Mundial de Seleções, Copa América 24, Mundial Feminino, 25, Copa do Mundo 26, Mundial Feminino 27, Copa América 28, Mundial de Clube 29, começa o ciclo todo de novo. E essas competições tem que parar mesmo para elas. Não nada justifica você jogar um Mundial aqui no Brasil e continuar jogando o Campeonato Brasileiro. Até porque os campos serão ocupados. E para quem não entende, Calçado, só para explicar como seria mais interessante o futebol, se a gente tem um calendário alinhado com os calendários europeus, a gente, quando tem férias dos jogadores aqui, a gente poderia assistir esses campeonatos quando não tem futebol aqui. Sim. Então, em vez de ver a copinha, em vez de ficar vendo o início de estadual, de repente puxado para o começo do tempo do ano, a gente poderia ver o Mundial de Seleções, o Mundial de Clubes, o Mundial Feminino, a Copa América. A lógica do mundo inteiro é assim. Ou seja, você preenche com uma coisa diferente e interessante quando os clubes não estão jogando e os clubes são preservados, a não ser os que seriam jogadores convocados, seriam arrebentados na volta. Mas os clubes, teriam mesmo mais de férias. A gente vai para outro assunto, mas assim, os clubes, até um mês atrás, eles apoiavam tudo que a CBF fazia, tanto que votaram todos no Edinaldo. Isso. Um mês, 30 dias depois, eles largaram a mão do Edinaldo, como se não existisse. As federações também abandonaram o Edinaldo. Não existe. Ele foi sozinho para casa. Isso deve ter dado... Ele deve ter se sentido muito mal. Porque ele se achou o máximo e a hora que viu ele estava sozinho. Né? E agora os clubes estão cheios de reivindicações. Eu não consigo entender isso. Porque elas surgiram em 30 dias. Você não consegue? Elas por que não foram feitas por Edinaldo? Calçade, em março, não é que os clubes votaram no Edinaldo. Em março, as principais lideranças de bloco das ligas fizeram campanha. Ligaram, se reuniram, pediram votos. Houve um movimento por uma unanimidade.
Em maio, eles querem convencer a gente que é uma ruptura porque eles não aguentam mais esse sistema. É muito difícil. Para outra. Eu concordo. Eu acho que a eleição, a confirmação da eleição do Schaud, Sabin Schaud como presidente no domingo, é uma vitória do sistema, sim. O sistema colocou o Edinaldo, o sistema tirou e o sistema está se retroalimentando. E ele prova que ele é mais forte do que qualquer um. Mas aí a gente está vendo que o sistema é muito maior que o futebol. Só que aí os clubes não vão me pegar nessa semana com papo de que, nossa, a gente é contra tudo que está aí. Mas em março vocês estavam fazendo campanha pelo Edinaldo. O Edinaldo era esse sistema. É isso. A diretoria eleita agora é mesmo de março. Os vices de agora, muitos são de março. É isso aí, nação. Então tá aí o pós-jogo do Mengão, falando aí sobre a vitória do Flamengo pra cima do Botafogo da Paraíba. Agora é o seguinte, olha só, entrando no site aqui do Globo Esporte, tem a pontuação dos jogadores. Olha só, o Matheus Cunha ganhou nota de 6, nota 6, né? Nota do público 4.6. Então o público deu uma criticadinha aí, né, no Matheus Cunha. Coloca aí a sua opinião, o que você achou também, ó. O Varela, nota do Globo Esporte 7.5, do público 8.2, uma nota muito boa. O Varela se destacou bem na partida, ó, marcou o terceiro gol do Flamengo e deu assistência para o gol do Cebolinha. Deixou o gramado no início do segundo tempo, mas foi um dos melhores do time e deu mais segurança defensiva na partida, né? O Wesley, a nota do Globo Esporte 6.0, público 5.6, João Vitor, nota do Globo Esporte 5.5, do público 6.2. O Danilo, que foi o primeiro a marcar, nota do GE 6.5, do público 7.6. O Ayrton Lucas, nota do GE 7 e do público 7.4. O Everton Araújo 6.5 do GE, do público 7. O Gerson 6.5 do GE, do público 7.2. Foi bem também na partida, eu acho. O João Alves, nota do GE 6 e do público 6.5. O Matheus Gonçalves, nota baixa, hein? 4.5 e do público 4.1. O Juninho praticamente entrou no final da partida, nota do GE 5.5, do público 4.3. O Michael, nota do GE 6 e do público 5.6. O Lohan, nota 5.5 e do público 5.3. O Pedro, nota 7 do GE e do público 7.9. Jogou bem, eu acho que jogou bem a partida do Pedro também. O Everton Cebolinha, nota do GE e do público iguais, 7.5. O Arrascaeta, 5.5 do GE e do público 6.6. E o técnico Felipe Luiz, nota 7 do GE e do público 7.1. Então tá aí, agora o foco é pensar na partida contra o Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro, tentar recuperar os pontos, né? Não deixar o Palmeiras se distanciar, por isso uma vitória importantíssima para essa partida contra o Palmeiras. Muito obrigado, nação, por você estar aqui junto com a gente até o final do vídeo. Não se esqueça daquela moral, deixa o seu like, se inscreva no canal e a gente se vê no próximo vídeo.